Seca no Amazonas. Eu já expliquei aqui nesse canal o que acontece, mas hoje eu vou mostrar para vocês que isso não é de agora. Pois é, já tem bom tempo que isso acontece. E o estudo climático mostra que não é nem de perto que isso vem acontecendo por causa das mudanças climáticas atuais. Então vamos falar sobre esse assunto e mostrar, né, justamente um estudo climático dessa região e comentar algumas coisas bem surpreendentes, né? Que a maioria das pessoas não conhece. E essa reportagem saiu no telejornal e nós vamos comentar sobre elas. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já peço a você esse like e depois compartilhe. Primeira vez, se inscreve aí no canal. Bom, pessoal, então esse telejornal foi de hoje, tá? Eu lembrei desses meus guardados e fui pegar e resolvi botar a pauta do vídeo de hoje. E justamente para falar, né, dessa seca, né, que não é de agora. Pelo contrário, já vem de muito tempo que isso acontece e já tivemos períodos muito mais secos do que hoje em dia. Lá, hoje em dia nós estamos, pelo contrário, num período bastante úmido e secas esporádicas são comuns. Vamos falar dessa situação onde que justamente na região, tá? Nesse telejornal eu gravei o áudio e editei para não cair em direitos autorais. Vocês vão entender, né? Então vamos lá. Vamos escutar, vamos prestar atenção rapidinho. É rapidinho o vídeo. Com a seca no Amazonas, sítios arqueológicos que ficavam no fundo de alguns rios estão à mostra. O rio seca, a paisagem muda, a vegetação fica evidente. Surgem praias, bancos de areia e rochas. A pedra que ficava debaixo d'água, na região do encontro dos rios Negro e Solimões, apareceu. Esse local ele tem um conjunto de sítios arqueológicos de 4 sítios registrados. Esse sítio aqui eles têm uma característica bem singular, porque a gente tem os amuladores pomidores, né? Que é os locais que tem marca de onde eles confeccionavam as ferramentas do dia a dia. A história desses povos tem um. Bom, então nesse primeiro sítio aí que ele já fala, né, que tem marcas de onde confeccionavam ferramentas. Então, locais onde se confecciona uma ferramenta é um local que não está debaixo d'água. Tá? Primeira coisa. Então, um local onde se confecciona ferramentas é um local que não está debaixo d'água. Tá? Ou você vai num sítio arqueológico, alguns mil anos atrás, tá? Você vai confeccionar alguma ferramenta debaixo d'água. Impossível isso, tá? Então, de cara, a gente já sabe que esse local, no passado, tá, estava, né, com um nível semelhante ou até mais baixo do que hoje em dia. Muito mais baixo até. Tá? Então, vamos continuar. Importância ainda maior, registrada também no sítio Ponta das Lajes. As gravuras que nós vamos encontrar agora foram descobertas na última maior estiagem registrada do Rio Negro, que foi no ano de 2010. Mas pra gente ver, a gente vai precisar descer aqui entre essas pedras até uma pequena caverna aqui embaixo. As artes foram feitas realmente num local bem complicado de. Então, uma arte rupestre dentro de uma caverna no Rio Negro. O Rio Negro, aquele é um dos afluentes do Rio Amazonas, tá? E você ter uma arte rupestre dentro desse rio, quer dizer que o nível dele já foi realmente muito mais baixo, tá? Então vamos lá. Só dá para ter acesso quando o rio está muito seco, como agora. Essa gravura aqui, por exemplo, foi descoberta em 2010, ano em que o Rio Negro registrou a última maior seca da história. Ó, tem um formato quadrado, mas essas outras aqui já são mais, arredondadas, tem 2 rostos aqui. Segundo os estudiosos, as gravuras são do mesmo período, de cerca de 2.000 anos atrás. 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, o Rio Negro estava com um volume, ou seja, uma escassez de água muito mais baixo do que hoje em dia. Tá? Hoje é uma coisa esporádica. Há 2000 anos atrás era isso aí que imperava. Era esse nível que imperava, tá? Há 2000 anos atrás. Então, o clima ele mudou bastante com relação a esses últimos séculos, tá? Até o último milênio, que fez com que o Rio Negro atingisse um porte, tá? Até mesmo do atual. Nós vamos chegar lá. Vamos terminar de escutar aí o que o telejornal falou, né? Editado, claro. Com a seca no Amazonas, sítios arqueológicos que ficavam no fundo.
última maior seca da história. Ó, tem um formato quadrado, mas essas outras aqui já são mais, ó, arredondadas. Tem dois rostos aqui. Segundo os estudiosos, as gravuras são do mesmo período, de cerca de 2.000 anos atrás. Depois de 13 anos submersas, elas reapareceram. Aqui, segundo o arqueólogo do Instituto do Patrimônio Histórico do Amazonas, é o retrato de uma família feliz. A cada grande seca, os especialistas visitam o local para avaliar as condições das gravuras. Esses registros podem estar associados a esse período de estiagem já bastante antigo. Ele permite que a gente conheça a história do local a partir de uma história de longa duração, né, de um longo período de ocupação. Então, essa é a parte que fala sobre isso. Tá? E o próprio arqueólogo fala, um período de estiagem de grande duração. Então é um período de seca, né? Tudo bem, a gente perdoa aí. Bom, então vamos lá. E essas são as gravuras. Essas são as gravuras que eles falam. Tá? No caso aqui, tem ainda um pouco de areia, né? Água aqui do lado. Ou seja, essas gravuras, na época, quando foram feitas, tá? O nível estava muito mais baixo. Essa é a gravura que na reportagem eles falam que é quadrada, tá? Tem uma forma quadrangular, né? Também é uma gravura rupestre da mesma época. Essa é outra delas, tá? Várias dessas gravuras, né, em torno do rio, tal, lá pelo rio. E nós temos que essa história dessas gravuras, essa parte arqueológica, tá? Dessas gravuras, tem mais uma aqui? Não, não tem mais uma. Então, essas gravuras, né, elas contam uma história. Contam uma história de um povo pré-descobrimento, né, pré-colonização, ou seja, tudo, né, pré-colombiano, tá? Porque são povos muito antigos, tá? Que viveram na época ali na região amazônica. Então, né, a seca do Rio Negro, né, ele fez aparecer essas artes, né, essas artes rupestres tal, né, que nós estamos vendo aqui, tá, várias delas, tá, elas recontam uma história de cerca de 2.000 anos atrás, tá? 2.000 anos atrás. Então, assim, já é o tempo que já tem tempo que eles viveram. Esse povo até viveu lá até 1.000 anos atrás, tá? E eles têm a ver com o material arqueológico. Perdão, o material arqueológico encontrado, tá, nesse local, onde que não só gravuras na pedra, mas outros tipos de material. Então, eles viram que havia uma cerâmica com desenhos parecidos a que estavam nessas rochas. Então, eles foram associados a esse povo, tá? E com a datação relativa a tal, chegou essa comunidade antiga, com essas gravuras, com código até de comunicação bastante antigo desse povo, tá? E viveu entre 2.000 e 1.000 anos atrás, tá? Então foi um povo que viveu ali. E isso daí corrobora com um estado que foi pesquisado, porque fizeram reconstruções paleoclimáticas por exemplo, em lagos da Amazônia, tá? E esses lagos da Amazônia, eles contam histórias, principalmente de cheias e de períodos secos e períodos, né, não secos. E esses dados sedimentares, né, por exemplo, geoquímicos também, eles dão ênfase, né, a essa geoquímica orgânica, chamada orgânica isotópica. Então esses lagos eles apresentam duas áreas climáticas distintas, sendo que chamado Lago Sace, localizado no sul do estado do Pará, é uma área de clima tropical, com estações secas bem definidas, e o Lago da Pata, localizado, né, no extremo norte do Amazonas, ou seja, lá na parte da região do norte do Amazonas, onde ali o clima sempre é úmido. E o registro desses lagos, tá? O registro, por exemplo, do Lago Sace, onde você tem aquele clima um pouco mais tropical, nós tem o registro seguinte, que o intervalo entre 35.000 anos até o milênio, tá? Até o último milênio, nós temos registros, tá? E esses registros mostram que tem várias variações. E o registro, né, do próprio Lago Prata, que é o que interessa para esse estudo aí, por causa dessa região que mostra mais ou menos o vídeo, que é mais ou menos da região mais para o leste da Amazônia, onde tem realmente o Rio Negro, onde abrange essa região, pode ter mais relacionado à seca também.
Acontece que nos últimos 7.500 anos, tá? Na Lagoa da Prata, ou seja, durante o Holoceno inferior, entre 7.500 e 6.500 anos atrás, tiveram condições de seca durante o Holoceno. Tá? Condições de seca. E aproximadamente 6.500 anos a 3.600 anos, que é o chamado Holoceno Médio, tivemos condições com baixos valores, tá, no caso de carbono total orgânico, né, ou seja, altos valores de carbono 13, que sugere também um baixo nível do lago, ou seja, também períodos de seca, só que menos do que no Holoceno inferior. Tá? Então, entre 6.500 e 3.600 anos, sugerem esses períodos de seca também, onde que nesse período também desse aumento gradual um pouco mais, ele teve o que? Esse baixo nível no lago, ele aumentou a contribuição, tá, de o que? De plantas C4. Aquelas plantas C4 elas conseguiram se desenvolver. E durante o Holoceno chamado Superior, que é 3.600 anos até agora, até o presente, houve uma estabilização de um clima mais úmido, como é observado atualmente. Ou seja, pessoal, hoje nós estamos vivendo um período bastante úmido para a região. Hoje, os dias de hoje, nós estamos vivendo um período úmido para a região, onde que variações, tá, milenares, inclusive variações, né, onde que nós podemos ter horas, um milênio, alguns milênios de seca, hoje a gente chama de seca, né, porque é um período mais baixo para a região, em relação a hoje, com muito menos chuva. Hoje em dia nós estamos num período, vamos dizer assim, um ótimo climático para a região. Por quê? Porque simplesmente é úmido, é um período mais úmido. E uma coisa muito interessante que nós estamos vivendo, tá? Período assim da Amazônia, o Nordeste e tal, também, né, brasileiro. O Nordeste ele já foi muito chuvoso, tá? Já foi muito chuvoso. Isso aí eu vou falar depois num vídeo só sobre isso, tá? Isso teve um porquê e é explicado justamente no paleoclima. E nós podemos perceber essas variações que são naturais, são sazonais, tá? No clima, onde que a seca pontual de agora, ela teve um porquê. Teve um porquê e depois vai se recuperar, como eu já expliquei. E o porquê vai estar aqui na descrição do vídeo. E eu peço o seu like, né? Se você não deu o like, dá aí agora. Bom, essa situação, tá? Ela é passageira hoje em dia. Ela vai passar. Só que nós já tivemos períodos de situação onde que era isso normal. Como o próprio telejornal já mostrou, né, na sua notícia que eu gravei, né, falou que tinham pedras, tinham locais onde se fabricavam ferramentas. E naquela época, 2.000 anos atrás, ninguém fabricava ferramentas debaixo d'água. E mesmo assim, já pegaram um período, né, onde que 2.000 anos atrás já estava aumentando esse nível, né, já estava aumentando essa situação, né, das chuvas, de um período mais úmido, já entrando no período mais úmido, já que de 7.500 a 6.500 anos atrás, durante o Holoceno, tivemos um período bastante seco, de 6.500 a 3.600 anos atrás, um período de baixos valores, ou seja, um período seco, mas menos seco, já se tornando um pouco mais úmido, e a partir de 3.600 anos até agora, que se estabilizou num clima mais úmido. Tá certo? Então, era isso que eu queria comentar com vocês. Espero que tenham gostado. Gostou? Larga o dedão aí no like, compartilha o vídeo. Forte abraço. Até a próxima, pessoal.